dos nossos pecados, nos convence onde precisamos mudar. É o Teu Espírito que nos ajuda nas nossas limitações. Eu me lembro, Senhor, que a Tua palavra diz que o Teu Espírito geme por cada um de nós aqui, com gemidos inexprimíveis, porque sem essa ação nós não conseguimos, Pai, vencer o mal da depressão, das opressões de demônios, das tentações da nossa carne, dos desafios diários de ser família, de viver em família, de viver como igreja, como corpo de Cristo, num momento tão desafiador para nós, de sermos até patriotas numa nação que está em desespero. Geme do Espírito Santo pelo Brasil, geme com gemidos inexprimíveis. Pai, tem misericórdia da nossa nação, que seja levantado em nós e na Tua igreja o povo que chama integridade, honestidade, testemunho verdadeiro de vida, de ser luz, de ser aqueles que realmente vivem o poder do amor do Evangelho de Jesus Cristo, amando, perdoando, fazendo bem, sendo honestos, sendo íntegro, sendo misericordioso, sendo abençoador da sua nação, da sua família, de si mesmo, abençoador da igreja com palavras proféticas, com uma vida de dignidade, de valores baseados no Evangelho de Jesus Cristo, que Jesus disse, que aquele que quer vir após mim, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Que sigamos assim, Senhor, defendendo a bandeira de Jesus Cristo nessa nação, na nossa família, na nossa vida, onde o Senhor nos colocou para nós sermos transformadores de destino. Que a palavra que saia da nossa boca transforme destino, transforme o rumo desta terra, desta nação, em nome de Jesus. Que sejamos abençoadores com a boca, com pensamento, sentimento, atitudes no dia a dia. Nós abençoamos a Tua palavra, abençoamos Teu ungido que vai ministrar. E recebemos já de coração aberto a Tua palavra para escrever no nosso coração, para não pecarmos contra Ti, mas para vivermos a Tua palavra cada dia desta semana, buscando mais o Teu Espírito, desejando mais ser a imagem de Jesus, que é a Tua imagem, Senhor, fazendo as obras que Ele fez, e ainda maiores, porque Ele que disse que podemos fazer, não é nós que queremos, mas nós podemos fazer as obras de Jesus, e ainda maiores, a começar em nós. Nos ajuda nisso, Espírito Santo. Flui a Tua palavra nos convencendo, em nome de Jesus. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti todos os louvores, Senhor. Que venha a segurança, a fé, a esperança diante do caos, que haja em nós isso, que haja o fruto do Teu Espírito, que haja essa segurança, haja essa certeza, como está escrito em Hebreus capítulo 11, que fé é certeza, é certeza. Então tira as dúvidas, lança fora os medos. Ó Deus, queremos construir o caminho que o Senhor deseja para esta igreja, a verdade que o Senhor deseja, a vida que o Senhor deseja, neste tempo e neste mundo de caos.
queremos andar na tua vontade soberana, Pai. Nos ajuda nisso. Nos ajuda, Espírito Santo, a sermos unidade de pensamentos, de sentimentos, de atitudes. Nos ajuda a amar esse momento. Nos ajuda a sermos gratos. Tira todo espírito de crítica, todo espírito contrário. Que nós entendamos o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor deseja fazer. E tenhamos esse coração, esse espírito quebrantado, Senhor. A tua vontade, ao teu olhar, ao teu pensar, sentir, falar, as tuas atitudes. É assim que eu me coloco, Senhor, diante de ti, com toda a tua igreja aqui reunida. Preserva o ânimo, Senhor, de estar na igreja. Preserva a vontade de estar na igreja. Preserva o desejo de amar, estar em comunhão, nos santos, no partir do pão, nas orações, na adoração. Nos preserva, Senhor, do desamor, da frieza espiritual. Nos preserva. Recebe nosso amor. Recebe nosso abraço, Pai. Recebe nosso beijo. Nós nos apegamos a Ti com amor. Amor verdadeiro, que nunca vai acabar, porque Ele vai permanecer até o final. Obrigado por isso. A Ti a honra, a glória e os louvores. Amado, então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Vem, amado nosso. Encontra lugar aqui no nosso coração. Tu és o mais desejado de tudo e de todos. Vem, vem, vem. Vem encontrar lugar no nosso coração. Em nome de Jesus. Aleluia. Dá um abraço no seu irmão. Declara que seja o teu domingo da presença do Espírito. Tem agora esse momento de ouvir a voz do Espírito. Que o Pai te encontre. Que o Espírito ache lugar dentro de ti. Para acender a chama do primeiro amor. Desejo isso sobre a tua vida, irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Glória a Deus. Bem forte do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Sejam bem-vindos à série Rumo ao Pentecoste. Aprendendo mais e mais sobre a terceira pessoa da Trindade. Aprendendo mais e mais sobre o Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia. Em nome de Jesus. Pode se aceitar. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós começamos semana passada falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Estamos vivendo aí esse tempo de Pentecostes. No calendário hebraico é a festa das primícias, a festa das colheitas, chamado em hebraico de Shavuot. E por que tem esse nome em português, Pentecostes? Porque o derramar do Espírito Santo, ele aconteceu 50 dias após a crucificação do Senhor Jesus. E o prefixo penta quer dizer 5, né? Então aí a gente tem esses 50 dias. E o derramar do Espírito, estavam ali os discípulos, estava ali Maria, estavam ali no cenáculo. Uma semana depois da ascensão do Senhor Jesus, ali então aconteceu o manifestar do Espírito Santo, derramar do Espírito, capacitando a igreja,
fortalecendo os discípulos, e ninguém é o mesmo depois do derramar do Espírito. E o meu desejo é que nessa manhã, mais uma vez, o Espírito Santo de Deus se derrame poderosamente sobre a tua vida. Amém? Para que a gente saia daqui transformado. Semana passada eu falei sobre a pessoa do Espírito Santo, citando ali João 14,16, quando Jesus diz: eu vos enviarei outro Consolador. E essa palavra outro não é outro diferente no gênero, mas é um outro da mesma espécie. Como por exemplo, você tem duas camisetas brancas e aí você pega uma, não, vou pegar a outra. É justamente isso, outro Consolador, outro igual a mim, é o que Jesus queria dizer. É outro que é como eu, é uma outra pessoa, mas ele é como eu sou. E a promessa maravilhosa era essa: eu não vos deixarei órfãos. Amém? Você não está sozinho, o Espírito Santo de Deus é com você. Põe a tua mão no teu coração, agradeça ao Senhor, diga para Deus: obrigado, meu Deus, porque o teu Espírito está sobre a minha vida. Obrigado, Senhor, porque eu não estou sozinho. O Senhor é aquele que não te deixa órfão. O Senhor é aquele que não te deixa só. Os homens podem virar as costas para você, as coisas podem dar errado, as instituições podem falir, mas o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, Ele não te deixa só. Receba essa certeza e essa alegria em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Aplauda ao Senhor com alegria. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre a obra do Espírito Santo. Na semana passada nós falamos sobre a pessoa do Espírito Santo. Hoje vamos falar sobre a obra do Espírito Santo. E na semana que vem, nas próximas semanas, até o dia 9 de junho, que é o dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, quando, de acordo com o texto bíblico, acontece a festa das primícias e houve o derramar do Espírito. A gente vai falar sobre o pecado contra o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo. Essa ministração vai ser marcante porque, preste atenção, está no singular, o fruto e não os frutos. Os dons do Espírito e finalizando então a plenitude do Espírito Santo de Deus. Hoje então, falando sobre a obra do Espírito Santo, eu quero ler para você o texto que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Se você está aí com a tua Bíblia, você pode abrir, se não acompanha aqui a leitura, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 11. Todas essas coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Amém? E depois, no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 3 e 4, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Agora, Atos 4, 25, tu falaste pelo Espírito Santo, pela boca do teu servo, o nosso pai Davi. O que esses textos têm em comum? Esses textos, os três, eles falam sobre a presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele estava presente na criação, Jesus Cristo, a luz dos homens, e Deus fala através do seu Espírito, através dos seus servos. Amém? O Espírito Santo de Deus sempre teve e sempre terá um papel preponderante, um papel muito importante naquilo que é a obra de Deus. Por isso que a gente precisa conhecê-lo. Se você quer crescer, amadurecer espiritualmente, a gente precisa conhecer. Nós não podemos menosprezar a pessoa do Espírito Santo. E como é que o Espírito Santo ele se manifesta na palavra de Deus? Fazendo uma pesquisa rápida no texto bíblico, a gente encontra algumas figuras, algumas metáforas para facilitar aquilo que é o nosso entendimento. Acompanha comigo então aqui algumas figuras bíblicas sobre o Espírito Santo. 5 elementos bíblicos que revelam a pessoa do Espírito na nossa vida e também para o mundo. Você está vendo aqui os símbolozinhos, os desenhinhos? Primeiro uma bomba, depois o óleo, a água, o vento e o fogo.
e hoje a gente vai estar falando sobre cada um deles. E primeiro, a pomba. Onde é que o Espírito Santo de Deus ele aparece na palavra representado como uma pomba? No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo de número 32, quando João Batista batiza a Jesus Cristo. Logo após Jesus sair das águas, eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer. Repita comigo: permanecer sobre ele. Amém? Aleluia. A pomba ela é tido como o animal da paz, porque no sistema nervoso da pomba ela não tem uma glândula que libera a questão da ira, a questão da irritabilidade, do nervoso sobre ela. Então a pomba é conhecida pela sua pureza, pela sua beleza, pela sua suavidade, se bem que no centro urbano ela é conhecida muitas vezes como uma praga, né, que entra no teu telhado e faz ninho e tudo mais, se procria como uma maravilha. Mas vamos esquecer essa parte, vamos olhar a parte harmônica da coisa, a parte justamente do texto bíblico, né? Eu nunca ouvi dizer de ninguém que foi atacado por uma pomba. Eu nunca ouvi dizer que, olha, sofreu um ataque de pombos ou coisa parecida. Por quê? O próprio Senhor Jesus, ele fala lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 16, que a gente deve ser puro e simples como a pomba. Lembra? Ele faz uma comparação entre dois animais: sede astutos como a serpente e puros e simples como a pomba. E a pomba, ela é muito interessante porque na história da arca, Noé solta uma pomba para saber se as coisas já tinham se resolvido. E ela vai procurar se tinha lugar para pousar, e na terceira vez ela traz um ramo, melhor, na segunda vez ela traz um ramo de oliveira no seu bico, e na terceira vez já ela não volta mais. Quando ela traz o ramo de oliveira, eu entendo ali de uma maneira profética que ela estava trazendo, falando para Noé: Noé, tem esperança. Noé, as coisas estão passando depois desse dilúvio. E quando ela não volta mais, ela queria dizer para Noé: Noé, agora está tudo certo, está liberado já, você já pode sair da arca, pode viver a tua vida. Então, o Espírito Santo de Deus, representado sobre a pomba, aquele Espírito que vem sobre o Senhor Jesus, me chamou a atenção que ele veio e permaneceu. E o Espírito quer permanecer sobre a tua vida. Amém? O Espírito quer te acompanhar, o Espírito quer trazer calma, paz, o Espírito quer trazer a manifestação dele. O Espírito quer mostrar para você que depois do dilúvio tem um ramo de oliveira. Ou seja, depois desse dilúvio tem esperança para a tua vida. Por isso, abre o teu coração. Eu falava semana passada que como pessoa ele se entristece, e a gente precisa ter muito cuidado com essa questão da gente não entristecer o Espírito. Se a pomba representa a pureza, que nós também sejamos puros, sem malícia, simples, para honrarmos o Espírito que quer permanecer na nossa vida. Sabe por que o Espírito permaneceu? Porque Jesus não pecou. Porque Jesus andou em santidade. E quando eu ando em santidade, o Espírito permanece na minha vida. Meu desejo é que aquilo que aconteceu lá em João, capítulo 1, versículo 32, aconteça aqui hoje, nessa manhã. O Espírito Santo de Deus desça sobre a nossa vida, para permanecer, para te acompanhar nessa semana, para te acompanhar nesse mês de maio, para andar contigo todos os dias da tua vida. Amém? Quem recebe, quem deseja isso? Amém? Amém. Em nome de Jesus, que Ele se manifeste na tua vida, porque Deus não muda. Em segundo lugar, o azeite. E aqui a gente tem a ilustração, né, de uma azeitona, e dentro do pote já tem o azeite. E uma coisa que é interessante: todo mundo gosta de suco de uva, todo mundo gosta de azeite, todo mundo gosta de pão. E respectivamente é fruto da uva, da videira, do trigo e da azeitona. Mas o que esses três têm em comum para produzir o suco de uva, para produzir o pão e para produzir
o azeite, os seus frutos têm que ser triturados, têm que ser esmagados. Muitas vezes a gente quer o azeite, mas não quer ser triturado para que o azeite possa ser produzido. Estava orando sobre essa palavra, uma coisa que o Senhor ministrou ao meu coração quando eu estudava sobre essa situação do Espírito representando o óleo. É que muitas vezes nós passamos por lutas, por dificuldades e olhamos só a prensa. Deus quer que você olhe o final. Deus quer que você olhe o azeite e o óleo que estão sendo extraídos dessa prensagem da azeitona, desse triturar, o pão que vai sair do triturar do trigo e o suco de uva que vai sair do amassar dessa uva. Então, vamos falar sobre o Espírito como o óleo. Marcos capítulo 6, versículo 13 diz assim: expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e o curavam. Amém? Que óleo que era esse? Que ungiam os doentes e eles eram curados. Quando a gente vai lá no Antigo Testamento, a gente vai ver que quando Deus chama a Moisés, ele diz assim para Moisés: Moisés, olha, você vai fazer uma mesa, você vai fazer um pedestal, você vai fazer um altar, você vai colocar ali uma bateria, vai pendurar essa caixa, vai pendurar uma televisão, e Deus vai dando a direção para Moisés de cada coisa no tabernáculo. Êxodo capítulo 25. Quando ele dá a lista de tudo, ele fala para Moisés: quando você acabar, você vai chamar Arão, teu irmão sacerdote, e você vai ungir tudo com óleo, vai ungir tudo com azeite. Aí ele dá ali a lista do azeite, do que deveria ser feito o azeite. Você vai fazer dessa maneira, assim, 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 assim. Por quê? O porquê da unção. A unção separa as coisas para o Senhor. Tudo que havia no santuário deveria ser ungido com óleo para ser separado, para ser consagrado ao Senhor. Ou seja, naquela mesa ungida estava ali a presença de Deus, ela era separada para o Senhor. E o que tem a ver, bispo, isso com a unção que cura? Quando é colocado esse óleo, essa unção sobre a tua vida, você está sendo separado para o Senhor, para que o inimigo não possa te alcançar, para que o inimigo não possa te tocar. Amém? Então, isso é muito interessante, isso é muito importante. Deixa eu ler aqui alguns textos para você. Êxodo 40, versículo 9. Todos os objetos deveriam ser ungidos com azeite. Eles foram preparados lá em Êxodo 25, depois confirmados em Êxodo 35, Êxodo 40, então viria a unção. Êxodo 27, havia lâmpada no interior do santuário, e essa lâmpada ela era alimentada com azeite. Você lembra da parábola das virgens? Qual era o problema delas? A carência delas era óleo. Faltava azeite. Aí ela pede uma para outra: não, nós não vamos emprestar para vocês, senão nós vamos ficar sem. Vão vocês e comprem o azeite. Comprem vocês o azeite para que não falte. E porque faltou azeite, o que aconteceu? Veio o noivo. E elas, então só as 5 que tinham azeite entraram para a festa, as que não tinham azeite ficaram de fora. A presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida garante o nosso acesso às bodas do Cordeiro. Amém? Levítico 14. Se o leproso era curado, ele deveria então ser purificado com azeite. Era aspergido sobre ele sangue do animal, mas era aspergido sobre ele também azeite. Sabe o que isso representa? Eu achei tão lindo isso que o texto é Levítico 14, verso 14. Quando uma pessoa se converte, sobre ela tem o sangue de Cristo, que te livra e te perdoa de todo pecado. O sangue do animal era aspergido sobre o leproso, mas havia também a aspersão do azeite. Sabe o que é isso? Quando a gente se converte, o sangue nos perdoa e a presença do Espírito Santo de Deus nos capacita. Amém? Tem azeite sobre a tua vida. Tem azeite sobre a tua vida. E deixa eu já desmistificar uma coisa para você. Ah, mas tem que ter o azeite ou não tem que ter o azeite, irmãos?
a gente está falando de coisa que é espiritual. Senão eu vou querer que você tenha, em vez de uma calopsita, um porquinho da Índia, você vai ter uma pomba na tua casa. Ah, o que é isso? Não, é a presença do Espírito Santo na minha casa. Ah, se tem azeite vai ter cura, se não vai ter azeite não vai ter cura. A gente está falando de coisa que é espiritual. Porque imagina se você se convertesse também e eu viesse com o sangue de um animal numa bacia e chapiscasse você com sangue de animal. Misericórdia. Então a gente precisa ter o entendimento daquilo que é espiritual. Sobre a tua vida tem um sangue? Sim, tem um sangue. O sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Sobre a tua vida tem um óleo? Sim, tem um óleo. Óleo que te cura. Óleo que te cura de todas as enfermidades no teu corpo, na tua alma, no teu espírito. Óleo que te capacita, que te perdoa do pecado. Mas acima de tudo, olha, de todas essas comparações, a que mais me chapou foi: o óleo me separa. Sabe o que é isso? A presença do Espírito Santo de Deus na tua vida, ela te separa. Você é separado do mundo. Levante a tua mão direita e declare comigo: eu sou separado do mundo. Amém? Tem óleo sobre a tua vida. O Espírito Santo de Deus se manifesta em você. Então as coisas não vão ser iguais. Acontecem no mundo, não vai acontecer com você. Na tua vida vai ser diferente. Por quê? Porque tem a presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor com alegria. Amém? Aleluia. O Espírito Santo como pomba, trazendo paz, trazendo pureza. Vai ter paz e pureza na tua vida. O Espírito Santo como azeite, te purificando, te curando, te limpando, te separando. Em terceiro lugar, o Espírito Santo de Deus como água. Amém? Água que flui e lava na tua vida. Água que vem e tira todo o deserto. Água que flui do teu interior. João 7:38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Aleluia. Eu não teria tempo para falar dessa questão com muito detalhe de cada um deles, principalmente ainda nessa questão da água. Mas talvez de todos esses elementos, o mais comum para a gente seja a água. Por quê? Porque ainda que você não tenha contato com azeite no teu dia, você não passa um dia sem ter contato com água. Ainda que você não veja um pombo no teu dia, né? Mas você não passa o dia sem ter contato com água. A água é muito comum. Eu ontem estava no metrô e eu vi aqueles videozinhos da Eletromídia, né? Acho tão legal aquilo. E aí eu vim da Pavuna até o Maracanã, então deu tempo de eu ver e decorar o negócio. Aí aparecia assim no videozinho, e o videozinho falava do seguinte: se toda a água do mundo coubesse uma garrafa PET de 2 litros, aí aparece o cara espremendo o mundo assim, e a garrafa PET enchendo. Aí ele diz: 3 gotas de água seriam o equivalente ao que a gente tem hoje de água potável. Eu fiquei imaginando, né? Eu falei: caraca, que loucura, tem tudo isso de água salgada. Aí eu fiquei imaginando a profundeza dos oceanos, daquilo que a gente conhece, né, como os 3 grandes oceanos, o Atlântico, o Pacífico, o Índico. Mas ainda, por exemplo, os chamados mares, o mar Egeu, o mar Mediterrâneo. Eu falei: é muita água salgada aí só 3 gotinhas é muito pouco comparado a 2 litros, para a gente ver como água é tão comum para a gente. Água é tão comum para a gente. O ser humano é feito, é até complicado dizer isso, mas o ser humano é feito de mais água do que qualquer outra coisa. E mesmo assim você não é um Aquaman, nem você é uma bolha. Eu sou feito de carne e osso. Não, eu sou feito de carne e osso, mas sou feito acima de tudo de água. A pessoa pode ficar sem comer, mas sem beber ela não fica, porque ela vai desidratar e pode até chegar à morte. Amém? E a palavra é rica em exemplos falando justamente sobre água. Água é vida, mas água também é limpeza.
a água também é limpeza, não apenas de uma maneira espiritual, né? Mas justamente de uma maneira prática. Tomar banho é uma delícia, tomar banho justamente faz bem. E a palavra fala que a água, ela nos limpa. Havia um ritual de purificação com água no Antigo Testamento. Quando Jesus está lá em Caná da Galileia, aquilo que o texto bíblico nos fala de talhas, que talhas eram aquelas? Os judeus tinham aqueles recipientes, eram recipientes grandes de água, de aproximadamente 60 litros, 60 litros cada um, onde ficava a água que era usada para purificação. Então, se tinha tido contato com um animal imundo, se a mulher, por exemplo, tinha encerrado seu período de menstruação, se o casal tinha tido relação sexual, tudo isso apontava para a necessidade da purificação. Então, aquela água dentro de casa representava a religação com Deus, e é importante ter aquela água dentro de casa. E é curioso que lá em Caná da Galileia, as talhas estavam ali, mas por algum motivo as talhas estavam vazias. Qual foi a ordem do Senhor Jesus? Encham as talhas de água. Aquelas talhas, elas deveriam estar cheias para ser usadas no ritual da purificação, mas por algum motivo aquelas talhas estavam vazias. E aí Jesus manda não apenas encher as talhas de água, mas ali também ele faz um milagre, algo tremendo, algo maravilhoso, mostrando que o poder dele era maior do que o poder da religião. Repito para você, por algum motivo as talhas estavam vazias, talvez tenham se descuidado, talvez tenha acontecido de alguém usou a água e depois não repôs a água, mas Jesus vai ali e mostra, olha, mais importante do que repor essa água é você estar com o teu coração aberto para viver o milagre. Hoje é o tempo da gente ser atalha e se esvaziar. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus tem milagre para a nossa vida. Amém? Deus quer hoje fluir com uma água nova na nossa vida. Então, é tempo da gente se esvaziar dessa água velha, da água que já tinha ficado para trás. É tempo da gente se derramar na presença do Senhor. Eu gosto muito do texto que fala lá em Ezequiel, no capítulo 47, rios de água viva saem do trono do Cordeiro. E esses rios, por onde eles passam, eles trazem cura, eles trazem mudança de vida, eles fazem com que haja frutificação. Mas sabe que me chama a atenção nesse texto de Ezequiel? Não é só o poder da água, queridos. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu posso falar para você aqui anos sobre o poder do Espírito Santo, mas lá em Ezequiel 47, a primeira coisa que fala é que eu fui levado pelo Espírito para entrar nas águas, e hoje o Senhor quer te levar a entrar nessas águas. E sabe o que aconteceu? Chegou uma hora, você conhece bem o texto, as águas davam nos tornozelos, depois as águas estavam dando no joelho, aí chegou uma hora que as águas estavam dando no lombo, mas aí uma hora, um quarto estágio, o que acontece? Diz que o rio era tão profundo, que já não dava mais pé, e as águas não se podiam atravessar se não fosse a nado. Amém? Você sabe qual é o nosso problema na nossa relação com Deus? O nosso problema na nossa relação com Deus é que a gente quer sempre estar num lugar, numa posição onde dê pé. A gente quer estar sempre numa posição onde a gente possa ter aquilo que é uma condição humana, uma confiança humana. E a gente fica pensando assim, não, eu não vou ali porque ali eu não vou ter mais o controle. O propósito de Deus para a tua vida é: se lança nessas águas. Se lança hoje nas águas do Espírito. Por quê? Porque quanto mais você mergulhar,
mais cura virá sobre a tua vida. Quanto mais você mergulhar, mais vida virá. Quanto mais você mergulhar, mais você vai ser purificado. Amém? Naamã, ele vai procurar Eliseu. E Naamã imaginou, não, porque ele vai fazer assim, 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 porque ele vai sair agora e vai me reconhecer e vai colocar a mão sobre mim e vai declarar a cura, e eu serei curado da minha lepra. E Eliseu deu para ele apenas um recado, deu para ele apenas uma direção, mandou um mensageiro, talvez Geazi, a Bíblia nem fala sobre isso, vai lá e manda ele fazer isso. Manda fazer o quê? Manda ele mergulhar nas águas. Manda ele mergulhar, mande Naamã mergulhar nas águas do Jordão. E ele precisava mergulhar 7 vezes. Você conhece bem essa história? E ele vai e mergulha uma vez, 2, 3, 4, talvez na 5ª vez ele vê que nada acontece. E qual era o desejo de Naamã? O desejo de Naamã é o mesmo desejo meu, é o mesmo desejo teu. Eu vou desanimar, isso não está funcionando. Eu vou desanimar, não está funcionando. Mas quando ele levantou do 7º mergulho, ele estava curado. Eu quero chamar a tua atenção não para a quantidade de mergulhos, eu quero te chamar a atenção para as águas que hoje estão aqui nesse lugar, para você mergulhar e sair daqui curado em nome de Jesus. Amém? Aleluia. O leproso, quando era curado, ele era aspergido com água. O Naamã, ele mergulhou nas águas, ele saiu ali curado. A água está presente em todo o tempo no nosso processo de cura. Por quê? Porque a água é o Espírito Santo de Deus. O rio de água viva está fluindo hoje nesse lugar. Amém? E sabe o que é mais interessante? Você lembra o que a gente falou no período que antecedia a Páscoa? A gente falou sobre a presença. Lá em Ezequiel 47, Deus pega o profeta e leva o profeta para mergulhar no rio. O rio estava fora do profeta. Quem tem a plenitude do Espírito, o rio está dentro dele. Amém? Você não vai mergulhar aqui hoje apenas. Você vai levar esse rio dentro de você. Aonde quer que você vá, eu profetizo, levanta as tuas 2 mãos aos céus. Rios do Espírito Santo de Deus vão fluir do teu interior. Amém? Aleluia. Rios do Espírito Santo de Deus vão fluir do teu interior, vão fluir na tua casa através de você, vão fluir no teu trabalho através de você. Eu profetizo, rios do Espírito Santo vão fluir nesse rio que é o Rio de Janeiro, através das nossas vidas, em nome de Jesus. Hoje você mergulha, mas você vai sair daqui e o rio vai te acompanhar e vai fluir em você e através de você. Aleluia, em nome de Jesus. Olha para o teu Senhor. Amém? Aleluia. Levante a tua mão direita e declare: o deserto vai acabar, porque o rio vai fluir da minha vida. Amém? Aleluia. Você vai chegar no teu trabalho, o rio vai fluir da tua vida. Você vai chegar hoje na tua casa, o rio vai fluir da tua vida. Amém? Aonde quer que você vá, o rio vai estar fluindo na tua vida e vai fluir da tua vida, e vai haver uma inundação do Espírito, do mover do Espírito à tua volta. Amém. Em nome de Jesus. Amém? A pureza e a simplicidade da pomba. Aleluia. A cura do óleo, a separação do óleo. Essa é a obra do Espírito. A limpeza, a vida que tem na água. Em 4º lugar, o Espírito, ele nos é apresentado como o vento. Olha o vento soprando ali na árvore. João 3, versículo 8. Qual é o contexto desse texto? Lembra? Nicodemos. Sabe qual era a crise de Nicodemos, irmãos? A crise de Nicodemos é a crise de muitos hoje em dia. E é muitas vezes a nossa crise. Eu vou à igreja e nada acontece comigo. Eu estou fazendo isso, eu estou fazendo as coisas certas e nada acontece comigo.
A crise de Nicodemos é muitas vezes uma crise existencial. Será que vale a pena? Será que vale a pena eu me guardar, eu me preservar? Será que vale a pena eu fazer as coisas diferentes? Num mundo onde parece que quem faz o errado é quem prevalece. E Nicodemos, vivendo essa crise, o que ele faz? Ele vai procurar Jesus. Tem muita gente que fala sobre Nicodemos. Não, mas Nicodemos era agente secreto, Nicodemos era isso, irmãos. Nicodemos foi procurar Jesus. E é isso que ele quer que a gente faça, que nós vamos até ele procurar. Depois, quando José de Arimateia vai buscar o corpo de Jesus lá no Calvário, vai tirar o corpo de Cristo do madeiro para colocá-lo na sua sepultura. Quem é que vai com ele? Ele leva bálsamos, perfumes e aromatas. É Nicodemos. As mulheres ficaram olhando de longe, mas esse homem que um dia se escondeu, agora ele se expõe. E Nicodemos, para mim, é um grande exemplo onde a gente não deve ficar medindo os outros, mas precisamos entender aquilo que é a vontade, o desejo e o propósito de Deus para a nossa vida. Lá vai o Nicodemos procurar Jesus. Eu vou na mesma sinagoga que você vai, eu leio o mesmo Pentateuco, a mesma Torá que você lê, eu participo das festas que você participa, Jesus, mas parece que contigo é diferente. Sabe o que Jesus falou para ele? Você precisa nascer da água e do Espírito. E aquilo foi um choque para Nicodemos. E Nicodemos pergunta: mas como é que eu posso, sendo grande, entrar no ventre da minha mãe? Para você ver a falta de entendimento. E Jesus então começa a ensinar, Jesus começa a discorrer e falar sobre a questão de ser nascido do Espírito. E aqui Jesus dá uma característica do nascido do Espírito. Ele fala que aquele que é nascido como Espírito, ele é como o vento. O vento sopra onde quer. Você o escuta, você o sente, mas você não pode dizer nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Amém? Amém. Aleluia. A palavra Espírito, eu falei sobre isso aqui na semana passada. Ela tem a sua raiz no hebraico de sopro. No grego é pneuma. Lembra da palavra pneumático? Porque tem ar ali dentro. E um ar que é comprimido, um ar que foi soprado. Amém? Tanto no grego quanto no hebraico, a raiz da palavra é justamente o vento. E o vento, como o Senhor Jesus nos ensina, ele é invisível. Você não pode ver o vento. E Jesus está ali explicando para Nicodemos: Nicodemos, a salvação, ela não vai acontecer na tua vida de uma maneira visível. Olha, vai ter agora, você vai ter uma marca na tua testa, ou coisa parecida. Não é isso. É algo que você vai começar a sentir. É algo que você vai começar a sentir. Que não dá para saber como é. Outro dia eu conversava com uma pessoa e a pessoa perguntava para mim: mas como é que foi a sua conversão? Eu falei: eu não sei, eu fui para a igreja. Eu me lembro da pessoa que estava pregando, eu sei o nome da pessoa, mas eu não me lembro de uma palavra sequer que ela ministrou ali. Mas aí o que você fez? Eu falei: eu continuei indo na igreja. E eu digo, eu abri a porta do meu coração no milésimo, mas eu pude viver Apocalipse 3:7. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Amém? Deus quer apenas um pouquinho da nossa fé. O Espírito Santo de Deus está à porta e bate. Não tem uma fórmula, querido, não tem uma fórmula, não, porque você tem que fazer isso, porque você tem que fazer aquilo, porque você tem que, e tudo mais. Não, Deus quer o teu coração. O vento sempre age da mesma maneira? Não. Tem dia que ele é mais forte, tem dia que ele é mais fraco, tem dia que ele sopra daqui, tem dia que ele sopra de lá. Tem dia que é uma brisa fresca,
Tem dia que é aquele vento quente que a minha mãe chama de noroeste, está soprando um vento noroeste, e aí junto com o noroeste já vem a mulher do tempo, né? Olha, vai chover e tudo mais. Quem é que pode entender o vento? Assim é a obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E foi lá em Atos 2 que esse vento soprou sobre aqueles homens mal acabados e transformou a vida e a história deles. Deus vai soprar hoje nesse lugar. Oh, aleluia! Como eu tenho desejado, querido, como tenho desejado. O vento sopra para onde quer, você o escuta, mas não sabe para onde vem, para onde ele vai. Sabe o que Deus ministrou no meu coração? Quando o Espírito Santo vem como vento na tua vida, ele te faz viver aquilo que Paulo nos ensina. O homem espiritual, ele discerne todas as coisas, mas ele não é discernido por ninguém. Amém? Deixa eu falar um pouquinho sobre esse texto. O que a gente, se fosse possível, né, e alguém chegasse para a gente, Deus chegasse para você, chegasse para mim nessa manhã e falasse: olha, o texto é esse, o homem espiritual discerne todas as coisas, mas ele não é discernido por ninguém. E ele pergunta: você pode escolher uma coisa, o que você quer? Você quer discernir ou você não quer ser discernido? Talvez a primeira coisa que a gente dissesse: não, eu quero discernimento. Eu quero discernimento. Por quê? Porque o discernimento me mostra o caminho, e a gente precisa de direção. Amém? Amém? Amém. Direção para tomar uma decisão, para saber o que faz. Direção é uma coisa muito importante, mas a segunda parte do versículo é tão importante quanto a direção. Porque o homem espiritual discerne todas as coisas, mas ele não é discernido por ninguém. Sabe o que é isso? Quer dizer que ninguém entende o mover de Deus na vida de alguém que é marcado pelo Espírito Santo. Porque como o vento, assim ele é, e o vento sopra para cá, ele vai, e o vento sopra para lá, ele vai. E eu estava aqui meditando nesse versículo, e o Espírito falava comigo: quem é cheio do Espírito Santo não é discernido pelos outros. Eu fiquei imaginando o que é isso. Eu falei: fala comigo, Senhor. Sabe o que Deus falou? Que o diabo traça planos. Porque o diabo, ele é um ser astuto. Ele, como dizia minha avó, não toma banho. E eu pensava, né, ela diz isso porque o diabo é sujo. Não, é que o diabo não perde tempo, irmão, com essas coisas que a gente perde. Ele não toma banho, ele não dorme, ele é um ser espiritual. Então ele fica o quê? Ele fica só estudando o comportamento das pessoas, conhecendo as fraquezas das pessoas e tramando contra a vida das pessoas. Então ele sabe que você sempre passa por ali, aquela coisa toda, e aí ele fala: eu vou colocar uma armadilha aqui para pegar o fulano, uma armadilha espiritual. Satanás acaba se tornando, pela observação, conhecedor das nossas fraquezas. Não que o diabo seja onisciente, não é isso, mas ele fica observando, e ele vai conhecendo. E aí ele vai colocando armadilha, Me lembrou o texto lá no segundo livro dos Reis, quando o rei da Síria, ele pergunta assim: olha, tem alguém que é um espião. Por quê? Porque tudo o que a gente trama aqui na Síria, Israel fica sabendo. O homem espiritual discerne todas as coisas. E para onde o rei ia, o Espírito de Deus revelava a Eliseu. Então o diabo trabalha dessa maneira. O diabo fica estudando o que você faz para armar uma armadilha para você e para pegar você. Só que o homem espiritual, aquele que é movido pelo vento do Espírito, ele não é discernido por ninguém. Eu quero declarar sobre a tua vida: a obra do Espírito Santo vai acontecer. Amém? Você sabe o que é isso? Deus vai te dar escapes sobrenaturais. Satanás vai continuar montando as suas armadilhas. O diabo vai continuar montando as suas arapucas. O diabo vai continuar tentando contra a vida do povo de Deus.
mas o Espírito Santo vai nos mover, e você vai ser como o vento. Deus vai te dar sinais essa semana, e você vai ver que, olha, eu nem sei porque eu estou indo por aqui. Eu sei, é que Deus já preparou um grande livramento sobre a tua vida. Mas olha, eu nem sei porque que aconteceu isso. Eu sei, você é como o vento. Amém? Aleluia. E se Satanás achou que ele poderia discernir os teus movimentos, eu tenho uma triste notícia para o inferno: acabou, diabo, porque a partir de hoje nós somos movidos pelo Espírito, e se o Espírito é como o vento, eu e você somos como o vento. Nós vamos para lá, nós vamos para cá, nós vamos para colar, mas nada nem ninguém vai poder discernir a obra de Deus na nossa vida. Receba essa certeza e essa alegria. Tem vento do Espírito na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Aleluia! Amém? Amém. Então prepara as velas, porque o vento do Espírito vai soprar. Amém? E o vento do Espírito é sempre favorável. Às vezes parece que você está indo para outro lado. Às vezes você queria ir para cá, mas o vento está soprando para cá. Fica tranquilo. O vento do Espírito sempre vai ser favorável na tua vida. Amém? Receba esta palavra da fé. Amém? Em nome de Jesus. E em quinto e último lugar, o Espírito Santo de Deus. Ele é apresentado como fogo. Amém? Isso aí é só uma chaminha, viu? Não precisa ficar enxergando, não, porque eu vi o cavalo ali, eu vi o anjo, eu vi isso. Não, foca uma chaminha só, por favor, né? Uma palavra dessa eu estava dando para você. Eu estava dando para você hoje. A cada domingo eu estava dando já um pombo para você levar para casa, né? Um pote d'água, um pote de óleo, né? E aqui ia dar o bebê dos incríveis, o chaminho, o foguinho para você levar. Devia ser isso, né? Ele é fogo. Tem vezes que a gente olha para uma pessoa e fala assim: fulano é fogo, né? Mas esse aí é o fogo do capeta, não é fogo do Espírito não, viu, irmão? Atos capítulo 2, versos 3 e 4. O diabo fica sempre imitando as coisas de Deus. Ele não sabe criar nada, mas ele imita as coisas de Deus. Deixa eu abrir aqui um parênteses e falar uma coisa para você. Essa semana uma pessoa conversando comigo, ela falou assim, estava no telefone e foi no meio de um dia desses de chuva, qualquer dia desses de chuva da semana, de quarta-feira para cá choveu todo dia, então qualquer dia foi dia. E ele falou assim: eu estou aqui numa encruzilhada, numa esquina agora, e eu estou olhando aqui o cruzamento. Esse negócio de encruzilhada é meio místico, né? É algo potencial. Eu falei: o que é? Você está vendo aí já alguns pachos de macumba? É isso que você está falando? Ele falou: não, estou pensando nisso. Eu falei: Deus, me dá uma palavra para eu falar para esse cidadão, Senhor. Sabe o que Deus me falou, irmãos? Que mais importante que o cruzamento é a gente ter a oportunidade da gente cruzar com aquele que é o caminho. E aí na hora eu falei assim para ele, eu falei: olha, fulano, encruzilhada é importante por quê? Porque isso aí é espiritual. Um caminho é Jesus Cristo, João 14,6. O outro caminho é o teu. E o propósito de Deus é esse: é que um dia o teu caminho se cruze com o caminho do Senhor Jesus. E a partir dali se transforma num caminho só. Jesus vai continuar seguindo o caminho dele, e você vai continuar seguindo o teu. E aí foi indo, irmãos. Aí virou uma viagem, né? Porque eu falei, por exemplo, a cruz. A cruz é uma encruzilhada. É o cruzamento do vertical com o horizontal, daquilo que é o projeto de Deus com aquilo que é o projeto humano. Na cruz de Cristo está a saída para a gente, a nossa saída como salvação. Mas é no Pentecostes, no soprar do Espírito, que está a finalização e a capacitação para a gente viver o plano de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Vamos voltar aqui então
a falar sobre o fogo, e viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Veio uma grande chama lá no cenáculo e sobre cada um. Agora não era mais pomba, irmãos. Pomba foi lá em João no capítulo 1 com Jesus Cristo, quando ele se batiza. Agora sobre os discípulos o Espírito se manifesta como línguas de fogo. Sabe por quê? Porque Deus se manifesta da maneira como Ele quer. Porque a gente precisa ter sensibilidade para entender o propósito de Deus na nossa vida. Eu oro para que isso aconteça, que você saiba discernir os sinais de Deus e a presença do Espírito sendo derramada sobre você. E viram que pareciam línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o quê? Conforme o Espírito os capacitava. Amém? Vai cair fogo do céu sobre a tua vida. O Senhor vai te capacitar em nome de Jesus. Amém? Aconteceu lá no cenáculo. Isso aqui é Pentecostes, irmãos. O Espírito Santo de Deus derramado sobre todos. Pousou sobre cada um deles e todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Em Apocalipse no capítulo 4, fala ali sobre as lâmpadas. E as lâmpadas, elas tinham fogo. Eram 7 lâmpadas representando as 7 igrejas. E é muito interessante que logo no comecinho, no capítulo 1, quando o Senhor começa a falar com João, João se vira para ver quem falava com ele. Voltei para ver quem falava comigo, e o que eu vi? Eu vi as lâmpadas, e no meio das lâmpadas, aquele que tinha a voz de muitas águas. O mundo vai ouvir a palavra da salvação, e quando o mundo se virar para ver a palavra da salvação, primeiro ele vai ver a igreja. A igreja era a lâmpada. Só que tem uma coisa, irmão: de que adianta uma lâmpada que não tem fogo? Isso aqui é como se fosse um lampião, lembra? De que adianta um lampião que não tem fogo? De que adianta uma igreja que não tem a presença do Espírito Santo de Deus? O mundo vai ouvir a voz de Jesus, mas antes ele vai olhar para a igreja, e ele precisa ver esse fogo na igreja. Ele precisa ver a manifestação do Espírito Santo de Deus. Amém? O Espírito quer te capacitar. O fogo é aquilo que purifica. A palavra nos fala, Paulo nos fala que quando a gente chegar no céu, nós vamos levar ali o nosso testemunho. Nós vamos levar ali aquilo que a gente fez. Tem gente que vai aparecer com um monte de palha. Por quê? Porque a sua obra foi de palha. Um monte de gente vai aparecer com madeira, porque a sua obra foi de madeira. E quando passar pelo fogo, consumiu tudo. Mas se você tiver feito uma obra que seja de bronze, de prata ou de ferro, ela vai permanecer. O Espírito é aquele que não apenas nos capacita, mas baliza aquilo que é a nossa realização. É aquilo que purifica, é aquilo que limpa. O fogo, ele esteriliza, é aquilo que limpa de toda a obra do pecado. E ele hoje vai trabalhar na nossa vida, em nome de Jesus. A bomba, o óleo, a água, o vento e o fogo. Não importa qual seja o elemento, o que importa é que todas essas representações que Deus deu para a gente para uma maneira didática, elas nos ensinam sobre aquilo que é o Espírito Santo de Deus. E eu quero aprender um pouquinho mais sobre a obra do Espírito na nossa vida. O que essa obra ela revela? Ela revela em nós a inspiração, porque foi o Espírito que inspirou os profetas. Miqueias capítulo 3, verso 8. Quanto a mim, graças ao poder do Espírito, estou cheio de força e de justiça para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Que tarefa difícil, irmão. Que dificuldade que era ser um profeta do Senhor. É difícil, às vezes nós
nós fazermos aquilo que Deus pede para que a gente faça. Miqueias precisava denunciar a transgressão de um povo que não queria mudar, precisava denunciar o pecado para um povo que não queria mudar. E o Espírito Santo foi lá e o capacitou. E o texto diz: graças ao poder do Espírito eu tenho força e justiça. Eu quero ministrar hoje sobre a tua vida. O Espírito vai te capacitar para os grandes desafios da tua vida. Amém? Na tua vida não tem coisa difícil, na tua vida tem desafio. Mas acima do desafio, da ação do Espírito Santo de Deus. Amém? Daquilo que você precisa, o Espírito vai te capacitar. Levanta as tuas duas mãos aos céus. Receba do Senhor inspiração para aquilo que você precisa fazer. Receba do Senhor capacitação. E quando vier o gigante, quando vier o problema, você vai declarar: quanto a mim, porque o Espírito do Senhor está na minha vida, eu tenho força e justiça. Receba essa marca do Senhor, receba essa capacitação. Essa é a obra do Espírito. Ele inspirou profetas, ele não muda, ele vai continuar a agir na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Você é capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Amém? Aleluia! E esse Espírito que inspirou os profetas, ele inspirou também as Escrituras no Antigo Testamento. Irmãos, como é que Moisés pode escrever tanto detalhe? Se ele não viveu, se ele não viu, se ele não estava lá, como é que Moisés poderia ter escrito Gênesis? 50 capítulos. Não, esse a mãe dele contou para ele, tudo bem, né? Mas e 50 capítulos? Inspiração do Espírito Santo de Deus. Você pega a Bíblia tem 66 capítulos, foram escritos por mais de 40 escritores diferentes, e todos eles têm a mesma linguagem, o mesmo entendimento, o mesmo pensamento. Por quê? Porque o autor é um só. 40 escritores, mas um único autor, o Espírito Santo de Deus. Amém? Era necessário, irmãos, que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. Pois jamais, agora Pedro, a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram do que? Da parte de Deus, impelidos por quem? Pelo Espírito humano, pelo Espírito Santo. Amém? Nunca teve origem na palavra divina. Eu olho para isso e eu vejo a unidade, o Espírito trazendo unidade. Você sabe que o que Deus fala lá em Gênesis 6 com relação a Nimrod e a arca e a torre de Babel? O Senhor diz assim: eles têm a mesma linguagem, eles têm a mesma visão, ninguém vai poder detê-los. Quem tem a mesma linguagem, quem tem a mesma visão, não pode ser detido, não pode ser controlado. Aí por isso que Deus falou: não é hora, eu vou ter que confundir as línguas lá, e foi aquela confusão toda. Por que é tão difícil trabalhar em equipe? Porque o diabo conhece esse princípio. O diabo conhece o princípio da unicidade, o princípio da mesma linguagem, o princípio de se falar a mesma coisa. E essa manhã, para mim e para você, é uma manhã mais do que especial. Por quê? Nós temos gostos diferentes, nós temos preferências diferentes, mas o Espírito que habita em nós é o mesmo Espírito, é o Espírito Santo de Deus. Amém? E eu quero dizer como o Espírito inspirou as Escrituras. Homens falaram da parte de Deus, movidos por Ele, falaram todos a mesma coisa. O Espírito vai nos inspirar para nós avançarmos, amém? Avançarmos como família espiritual, avançarmos como povo de Deus. Maior é o Espírito que está em nós do que as nossas preferências naturais. O diabo quer trazer confusão, quer trazer contenda. É isso, é aquilo, eu não concordo, eu não aceito. Eu posso até não concordar e não aceitar, mas o Espírito é o mesmo. Quando o Espírito é o mesmo, a linguagem é a mesma, a visão é a mesma.
Receba a inspiração do Espírito na tua vida para realizar o que você precisa, para andar em unidade. E o mesmo Espírito, ele instruiu o povo de Deus. Neemias diz assim: o Senhor deu o seu bom Espírito para instruí-los. Amém? O Espírito de Deus vai te instruir, vai te ensinar, vai te capacitar. Como eu disse para você, tem coisas que só o Espírito Santo pode fazer. É o que eu chamo de raciocínio do Espírito. Ele vai te instruir nas coisas difíceis, naquilo que você não conseguia encontrar solução. Irmãos, é algo tão tremendo, é algo tão poderoso que a ciência tenta explicar. E você já viu? A gente vai às vezes procrastinando determinada coisa. Aí quando não dá mais, você vai lá e faz. Tem uma ignição dentro de você, tem um detonador dentro de você. Aí já está na última hora, você está impressionado e você vai e faz. Eu quero profetizar e declarar que você vai fazer antes do tempo. Porque o Espírito vai te instruir, vai te mostrar o caminho. Ele vai te dirigir em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Ele não muda. E como ele foi na palavra, no Antigo Testamento, lá no Pentecostes, ele está aqui hoje. Amém? O Espírito Santo trabalha na salvação e na edificação. É ele que nos desperta com relação ao pecado. João 3,18. É engraçado, essa semana eu falei na oração da madrugada, né, sobre João 3,17. A gente conhece, todo mundo conhece João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Aí João 3,17, ninguém sabe mais. Porque Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Beleza? Já saiu o 16 e o 17. E o 18? Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Por quê? Porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. O Espírito Santo, ele te desperta daquilo que é o pecado. Por quê? Porque se nós cremos, é através da ação do Espírito Santo. Amém? Então o Espírito Santo, eu digo, ele já começa a trabalhar na nossa vida antes de você entregar a tua vida para Jesus. Ele fica ali cercando. Ele fica ali cercando, ele fica ali te bombardeando com bons pensamentos para você abrir o teu coração. Ele fica ali, olha, vai lá e faz isso e aquilo, despertando você daquilo que é a marca do pecado, trazendo essa condição de consciência. Às vezes a gente pensa, né, não, mas o Espírito Santo é Deus, então ele entra na minha vida junto com Jesus. Não, ele já está ali antes, para despertar você daquilo que é a condição do pecado. E esse Espírito que um dia despertou você, agora ele quer usar a tua vida, amém? Para despertar outras pessoas. Agora ele quer usar a tua vida, por quê? Porque o rio de água viva está fluindo do teu interior, amém? Aleluia. E se o Espírito desperta do pecado, ele também te ilumina para você compreender a palavra de Deus e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Amém? Aleluia. A gente poderia chegar e analisar uma coisa. Qualquer pessoa pode ter medo do inferno. Pode sim. Porque o diabo é isso, porque o diabo é aquilo, porque o diabo é aquilo outro. Mas isso é muito diferente daquilo que é a obra do Espírito na nossa vida. Deus não quer que você ande com Ele porque simplesmente você tem medo de ir para o inferno. Não. Deus quer que você ande com Ele, para que você possa conhecer e desfrutar daquilo que Ele tem, para que você possa entender que você é filho amado do Pai. Amém? Põe a mão no teu coração e declara: eu sou filho amado do Deus vivo. Amém? Aleluia. Continua com a mão no teu coração, fecha os teus olhos por um instante. Bispo, se eu sou filho amado do Pai, por que tem acontecido tudo isso comigo? Por que tem acontecido tanta luta, tanta dificuldade? O Espírito Santo vai ministrar o teu coração. Você é tão amado do Pai que a obra dele ainda não acabou na tua vida. Amém? Deus continua trabalhando na tua vida, e isso não é o final. O final ainda não chegou. Deus continua trabalhando sim na tua vida. Você é amado do Pai, você é amada do Pai. Você não é órfão, você não está sozinho. O Senhor deixou o Espírito
dele aqui na terra, para nos consolar, para nos capacitar e para nos iluminar, para que possamos compreender as promessas dele, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Pode aplaudir ao Senhor com alegria. Mais forte, porque você é amado do Pai. Amém? E é o Espírito que traz certeza para a nossa vida. Amém? Olha o que diz aqui em João 16, no versículo 8 até o 11. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim, diz Cristo Jesus. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Amém? Repita: pecado, justiça e juízo. Amém? O Senhor é aquele que traz, o Espírito é aquele que traz convicção. Do pecado, porque a gente precisa. Da justiça, porque todos nós seremos julgados. E do juízo, por quê? Porque a sentença, ela vai ser cumprida. Tem gente que anda assim: não tem problema, porque não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. Irmãos, a ação do Espírito é essa: convertei-vos. Por quê? Porque a hora que a água subir, o fogo vier, aí não vai ter mais jeito. Louvado seja o Senhor que enviou o seu Espírito para tocar os nossos corações. Amém? Do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Quando Paulo deixa eu ler aqui para você esse texto aqui de Atos. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix ficou com medo e disse: basta por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Amém? Paulo começou a falar das verdades de Deus para Félix. Félix falou: chega, não precisa falar mais nada. Por que Herodes mandou matar João Batista? Porque João Batista falou a verdade para ele. Mas a verdade, o Espírito já estava agindo na vida de Félix e na vida de João Batista. Bispo, mas o Espírito na vida de Herodes, o Espírito agiu na vida de Herodes e João morreu. Era o propósito de Deus, irmão. Era o propósito de Deus. Se Herodes achou que ele ia parar a obra de Deus através daquilo, hoje você está aqui 2000 anos depois. O Espírito continua trabalhando e convencendo. Amém? E eu quero encerrar lendo para você 2 Timóteo 1,7. Deixa eu avançar aqui. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? É o Espírito Santo que traz poder sobre nós. Poder para quê, bispo? Poder para vencer o mundo. Poder para vencer a carne. Poder para vencer a Satanás. Quem aqui quer mergulhar mais fundo nessa dimensão do Espírito? Fica de pé. Quem aqui recebe essa palavra pela fé no seu coração? Aleluia. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Eu fiquei imaginando e pensando, eu falei: meu Deus, isso aqui está com uma cara de aula. Mas Deus falou: mas quem não conhece, muitas vezes precisa de uma aula, e você precisa de uma aula para conhecer mais o meu Espírito. Então me perdoe se isso aqui está com cara de aula, eu preciso conhecer. Se você quer conhecer, mergulhe hoje nessas águas. Se você quer conhecer, deixa esse vento soprar na tua vida e te levar. Talvez ele te leve para lugares que você não queria. Como ele fez com Filipe, e eu disse para você na semana passada, pois estava bombando lá em Samaria. Havia um mover danado e o Espírito disse para ele: agora você vai para Gaza. O caminho de Gaza está deserto. Senhor, deve ter alguma coisa de errado. Não, é que eu vou fazer uma obra maior na Etiópia através da tua vida. Enquanto não acabar, irmãos, Deus vai continuar agindo, e o Espírito dele vai continuar se manifestando. Amém? Abre o teu coração e dê lugar para o Espírito Santo de Deus. Dê lugar para o Espírito Santo agir na tua vida, porque ele desperta, ele capacita. Ele quer agir na tua vida hoje.
Busque um novo relacionamento com o Espírito Santo. Aleluia, por quê? Porque do teu relacionamento virá o poder do Espírito sobre você. Fala para ele: eu quero, Espírito, hoje mergulhar nessas águas. Eu quero ser purificado por esse fogo. Que venham línguas de fogo, como aconteceu lá em Pentecostes. Shedecai erebarabachai eremanai, Shoracai aramanai eshuriai erebarás. Oh Santo Espírito de Deus, faz a tua obra, derrama do teu poder, da tua unção, que o teu sobrenatural seja sobre cada um aqui hoje, meu Pai. Toca vidas, meu Deus, toca vidas, traz o teu óleo, Senhor, que cura as feridas, sara as dores. Só tu podes fazer essa obra. Olhe agora e peça: faz a tua obra, Espírito, na minha vida. Faz a tua obra na minha vida hoje. Mergulha nesse poder, mergulha nessa graça, mergulha nessa unção. Shedecai erebarabachai, Shedecai eremanai erebachuri erebarás. Rei acaiaramanai assuridecanda erebarai erebarás. Oh Espírito Santo de Deus, faz a tua obra aqui hoje, meu Pai. Toca no coração, Senhor. Toca, Senhor Deus, nas memórias. Tira tudo aquilo que era do nosso passado, meu Deus. Nós queremos nos abrir e nos render diante de Ti, meu Pai. Molda a nossa vontade, meu Deus. Faz o Teu milagre e o Teu sobrenatural. Xarabachaiaramanai erebarás. Oh, mergulha nesse rio hoje. Mergulha nesse rio, porque a promessa de Deus é essa: rios de água viva vão fluir do teu interior. Mergulha nesse rio hoje, porque esse rio vai passar na tua vida, vai curar tuas feridas, vai sarar as tuas dores. Mergulha nesse rio hoje, porque esse rio vai te levar para uma nova dimensão. Oh, nós te adoramos, Espírito Santo de Deus. Ei, arabarai, erebarás. Abra tua boca, ore em novas línguas. Adore ao Senhor e glorifica ao Senhor. Apresenta diante de Deus, do Espírito, toda a tua necessidade, essa inquietação. Fala para Ele agora. Deposita no altar do Senhor. Aí está espaço. Limpa a tua mente, limpa o teu coração. Toda vontade humana, meu Deus, todo intento carnal, meu Pai. Queremos ser, Pai, levados como vento, meu Deus. Mas acima de tudo, meu Pai, um só Espírito, meu Deus, um só Espírito. O mesmo Espírito estava sobre todos. O mesmo Espírito estava sobre todos. Eu profetizo isso, meu Pai. O mesmo Espírito nos lares, sobre os filhos, sobre os pais, sobre o marido, sobre a esposa. O mesmo Espírito sobre a tua igreja, meu Deus. Oh, recanderebarai, eredecai, erebarai. Ei, aramaná, massuricai, arabarás. Recebe agora. E carabanai, erebarás. Flua na tua vida agora. Flua na tua vida agora esse rio. Oh, yarabarabachai, erebarás. A pureza da pomba, Pai. A simplicidade, meu Deus. A cura que há no azeite, a separação, a vida que existe na água, a purificação do fogo, meu Deus. A leveza do vento, Pai. A leveza do vento, Senhor. Sopra. Tira toda a palha, meu Deus. Tira a palha. Te adoramos, Senhor. Oh, aleluia, te bendizemos.
Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Dá um abraço no teu irmão. Aleluia. Coloca uma palavra de bênção sobre a vida do teu irmão. Deixa fluir esse rio. Deixa fluir esse rio do Espírito Santo de Deus agora. Por alguns segundos sobre a vida do teu irmão. Deixa fluir. Deixa. Oxa, flui, Senhor, flui na vida de cada um aqui hoje, meu Deus, flui com o teu poder, flui com a tua graça, Senhor, flui com a tua cura, Senhor, como o Senhor prometeu lá em João 7, rios de água viva. Oh meu Deus, como o Senhor diz lá em Ezequiel 47, do teu trono saem rios de água viva. O rio está saindo desse altar, Senhor. O rio está saindo desse altar, meu Deus, porque o Senhor está aqui, o teu Espírito está aqui, meu Deus. Inunda esse lugar, meu Pai, inunda vidas, os corações. Dá sinais da tua graça, meu Pai, capacita, Senhor, o teu povo. Ei, arabaraba, xai, erebarás, faz cair por terra as barreiras, meu Deus. É o mesmo Espírito, Senhor, é o mesmo Espírito. Ei, arabaraba, xai, é isso que nós queremos, meu Deus. Churri de cai, erebaraba, xai, erebanai. Sobe. Traz o teu fogo, meu Deus. O teu ódio vem como bomba sobre cada um. Para a honra e glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Manda para alguém mais forte. Ao Senhor seja a honra e a glória. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Se assente por um instante. Amém. Olha, você vai receber o teu envelope nesse momento.